Olá, meu nome é Thales Andreassi, eu sou professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós estamos aqui com a professora Giane Romani. A professora Giane é peruana, fez seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, trabalhando com a área de capital de risco, e atualmente ela é professora da Universidade Católica do Norte do Chile. Professora Giane, quais são as principais tendências do empreendedorismo no Chile? Olha, Chile está passando por um processo muito interessante em termos de empreendedorismo. Quando Chile ingressou no projeto GEM, isto foi no ano 2002, eles começaram a medir a atividade empreendedora do Chile e aí se obteve uma taxa de 15% aproximadamente da atividade empreendedora em etapas iniciais. 10 anos depois, a taxa mudou para 23,4%. Então, tem uma tendência crescente e essa tendência se acentua desde os anos 2007 e 2008. Então, eu acho que é muito interessante observar o fenômeno do empreendedorismo em Chile, sobretudo nos últimos 5 anos. Tá? Mas, ao mesmo tempo, Chile está tendo taxas por cima de 20%, que é muito bom, significa que de cada 100 pessoas, tem 20 pessoas que estão envolvidas na atividade empreendedora nas etapas iniciais, mas não deixa de ser um sinal de alerta, porque está se parecendo muito às taxas dos países menos desenvolvidos. Por exemplo, Equador, Peru, Bolívia têm taxas muito altas. Então, o que a gente está vendo, que tipo de empreendedorismo tem no Chile hoje. E pelos informes, pelos relatórios do GEM, a gente percebe que, que o empreendimento das pessoas é muito básico, é de baixo valor agregado, é mais da mesma coisa, é muito orientado para o serviço do consumidor final. Então, a gente quer mudar isso, porque eu acho que Chile logrou, conseguiu incrementar a quantidade dos empreendedores no país, mas mais do que a quantidade, eu acho que é muito mais importante a qualidade dos empreendimentos. Então, eu acho que Chile tem que virar numa nova etapa de rever e ver quais são as políticas públicas focadas na inovação, na agregação de valor, para ter empreendimentos de alto impacto. Eu acho que isso está faltando. E já que você falou em políticas públicas, o que o Chile está fazendo, o governo chileno está fazendo para reverter esse quadro e ter um empreendedor mais focado em inovação, em alto impacto? Olha, nos últimos 5 anos, tanto no final do governo da presidenta Bachelet, como durante todo o governo do presidente Piñera, se criaram muitos programas de apoio para o empreendedor. Inclusive, o ano 2011 foi nomeado pelo governo como ano do empreendedorismo e o ano 2012, ano da inovação. Então, você pode imaginar a quantidade de atividades, tanto de instituições públicas como privadas, voltadas para fomentar o empreendedorismo. Eu posso falar, por exemplo, do programa Startup Chile, que começou no ano 2010. Então, eu acho que esse programa foi muito interessante em termos de provocar uma importante contribuição para a consolidação do ecossistema do empreendedorismo no Chile. Mas, assim como esse programa, também temos outras medidas regulatórias, por exemplo, em termos de os procedimentos e o tempo que você precisa para abrir um negócio. No Chile, antigamente, estou falando assim dos anos 2005, 2004, você precisava mais de um mês para abrir uma empresa, você precisava mais de 10 procedimentos para fazer e o custo era aproximadamente 12% como porcentagem do ingresso per capita. Agora, você pode abrir uma empresa no Chile em 8 dias,
fazer só 7 procedimentos e o custo foi reduzido a quase a metade. Então, a gente acha que todas essas medidas influíram para que a taxa se incremente e passe de um 15%, de um 10%, até mais do que 20%. Mudando um pouco o tema para a educação empreendedora, o que a sua universidade tem feito para desenvolver, para estimular o empreendedorismo entre seus alunos? Olha, a minha universidade, nos últimos 2 anos, começou a repensar seriamente o tema de empreendedorismo, porque não é fácil, é uma instituição muito tradicional, então convencer o reitor e ao todo o board sobre a importância do empreendedorismo, de ter uma cultura empreendedora na universidade, não foi fácil, mas na minha faculdade, eu trabalho na Faculdade de Economia e Administração, então a gente mudou a estrutura curricular e este ano começamos a introduzir cursos de empreendedorismo durante a carreira de Administração e Economia, né? Então, temos 3 cursos, temos um bem no início, que chama-se Desenvolvimento da Iniciativa Empreendedora, depois temos um no meio, que é Identificação de Oportunidades de Negócio, e no final a gente tem um curso sobre planos de negócio. Então, a gente acha que com esses cursos, pelo menos, a gente vai tentar inspirar os alunos, ou contribuir a que eles não só pensem em entrar a uma grande empresa mineira, ganhando muito dinheiro, senão também pensem na possibilidade de criar seus próprios empregos. Não é fácil, é toda uma mudança de cultura, mas a gente está trabalhando nisso. Além disso, a universidade, como universidade, né, em geral, tem implementado cursos de empreendedorismo básicos para transversal a todas as carreiras. Então, no momento, esses cursos são optativos, mas a tendência, eu acho que com o tempo vai ser obrigatório e provavelmente nossos alunos também vai ter que realizar esses cursos. Então, a gente está trabalhando devagar, mas a gente está trabalhando no tema. Muito bom. Muito obrigado, professora Jeane, pela sua entrevista e desejo-lhe boa sorte em seus projetos. Muito obrigada, professor Tales, obrigado por ter me convidado para esta entrevista. Muito obrigada. Foi um prazer.